Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe tipo uma certa expectativa de precisão. Uhum, com certeza. Como na engenharia, né? Alguém quebra o braço, a radiografia mostra aquela linha branca irregular no osso, e a equipe médica simplesmente aponta para a imagem e diz: pronto, a fratura está bem ali. É uma situação confortável por ser binária, sabe? O ser humano tem uma necessidade visceral de que os problemas sejam visíveis, a gente quer que a dor possa ser categorizada, isolada e preferencialmente resolvida com uma tala ou um gesso. Exato. Uma vez que o problema tem forma, ele meio que perde um pouco daquele poder de assombrar a gente. Nossa, sim. Mas aí a gente entra no território do trauma emocional, né? Daquela perda total de estrutura de vida e da necessidade de desenvolver resiliência literalmente do zero. E aí a coisa complica. Complica muito. De repente, é como se aquela máquina de raio-x de alta tecnologia simplesmente queimasse. A gente passa a olhar para uma paisagem diagnóstica que é, para ser bem honesto, extremamente turva. Uhum. Como é que se tira uma radiografia do momento exato em que a esperança de alguém sofre uma lesão irreparável? Esse é o grande dilema humano, olha. Não existe um exame de sangue que meça a fadiga da alma, sabe? Ou, tipo, a capacidade que ainda resta para uma pessoa tentar recomeçar. Pois é. É a definição absoluta de águas turvas diagnósticas. A dor estrutural, que é invisível, ela é muito mais difícil de tratar, porque muitas vezes nem quem está sofrendo consegue apontar onde exatamente o desmoronamento começou. E é exatamente por essa paisagem super turva que a gente vai navegar na nossa exploração profunda de hoje. O material que a gente tem na mesa funciona como um estudo de caso antropológico e psicológico muito fascinante. Muito. É uma narrativa antiga, com contornos quase cinematográficos, focada numa figura histórica chamada Ruth. E a missão do nosso mergulho hoje não é entrar em debates teológicos. Não, de jeito nenhum. A nossa ideia é extrair desse texto milenar as mecânicas comportamentais sobre perdas, sobre resiliência e, tipo, a engenharia super complexa dos recomeços. Exato. E o que prende a atenção logo de cara é como uma trama ambientada no Oriente Médio, de milhares de anos atrás, espelha de forma muito cirúrgica os colapsos emocionais que as pessoas enfrentam hoje nas grandes metrópoles. Totalmente. A gente está falando de indivíduos que viram tudo evaporar: família, estabilidade financeira, status social, os planos de longo prazo, e que, de alguma forma, tiveram que descobrir como dar o próximo passo. Certo. Então vamos desempacotar isso. É o cenário perfeito para a gente analisar a arquitetura da sobrevivência humana. O que sustenta o interesse por esse material, através dos séculos, não é só a sequência trágica dos eventos. São as engrenagens ocultas, né? Isso. As engrenagens ocultas por trás de cada decisão. Quando todas as garantias sociais e financeiras são retiradas de forma abrupta, o que sobra é a essência mais crua do caráter da pessoa. Então vamos entender a raiz desse colapso, porque a história já arranca no meio de uma crise brutal. Uma crise sistêmica. O relato original lá no livro de Ruth estabelece uma época de fome extrema em Israel. Escassez absoluta mesmo. Aquele tipo de coisa que quebra qualquer senso de normalidade. É o caos instalado. E diante dessa seca implacável, um homem chamado Elimeleque decide abandonar a cidade dele, Belém, pega a esposa Noemi e os 2 filhos e migra para uma terra estrangeira chamada Moabe. O texto sinaliza que foi uma decisão reativa, sabe? Movida puramente pela urgência de botar comida na mesa. E isso me remete imediatamente ao nosso conceito moderno daquele famigerado modo de sobrevivência. O que é fascinante aqui é justamente a psicologia por trás da resposta humana à escassez. É um mecanismo muito poderoso e às vezes super autodestrutivo. Como assim? Bom, quando o indivíduo entra nesse modo de sobrevivência, o cérebro passa por uma mudança de comando. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo planejamento a longo prazo, pelo raciocínio lógico mais complexo e pela avaliação moral, ele começa a ceder espaço. Ceder espaço para quê? Para a amígdala, o centro de processamento do medo no nosso cérebro. Peraí, vamos descer um nível prático para quem está ouvindo a gente. Como isso funciona fisicamente no cérebro de alguém que está, digamos, prestes a falir ou a perder a própria casa num cenário atual? Fisicamente, a amígdala inunda o sistema nervoso com hormônios de estresse tipo cortisol e adrenalina. Isso cria uma espécie de visão de túnel
Visão de túnel. A pessoa perde a capacidade de enxergar o cenário macro. A única métrica de sucesso que o cérebro consegue processar passa a ser como eu vou sobreviver às próximas 24 horas ou como a gente vai fechar a conta do mercado dessa semana. Caramba! As ramificações futuras dessa decisão simplesmente deixam de ser computadas. O amanhã não existe, só o agora. Nossa, é como aplicar um torniquete emocional de forma totalmente desesperada. A prioridade é estancar o sangramento imediato, mesmo que isso signifique perder o membro mais tarde, né? Exatamente isso. E a gente vê isso acontecer o tempo todo, sob pressão extrema, tipo uma demissão abrupta, uma crise conjugal explosiva, as pessoas tomam decisões muito drásticas. Uhum. Valores que antes eram inegociáveis, de repente viram luxo. Há um abandono das próprias raízes, dos princípios, daquela bússola interna, simplesmente porque a panela de pressão apitou de um jeito insuportável. Sim, e existe uma ilusão muito sedutora, né? Qual? A ilusão de que a fuga geográfica ou uma mudança radical de cenário vai resolver a fome interna. A narrativa ilustra perfeitamente essa armadilha. Decisões tomadas exclusivamente sob a lente da ansiedade e da sobrevivência quase sempre acionam uma cascata de efeitos colaterais imprevistos. É o caso do Elimelec. Exato. Ele buscou uma solução de curto prazo indo para Moab. Só que ao fazer isso, ele se desconectou de toda a rede de apoio social e cultural dele, que era fundamental na antiguidade. E a ironia dolorosa que o texto levanta é que fugir da seca muitas vezes bota a gente diretamente na rota de um furacão muito mais devastador, o que nos leva ao desmoronamento completo que acontece lá em Moab. Onde tudo piora de vez. Aquele lugar que deveria ser o refúgio seguro se transforma num pesadelo indescritível. A história relata que o Elimelec morre. O tempo passa e, tragicamente, os 2 filhos dele também morrem. É uma sucessão de perdas. Sim. E qual é o resultado prático daquela busca por sobrevivência? Sobram 3 viúvas. A Noemi e as 2 noras moabitas dela, sendo que uma delas é a Ruth. E a gente precisa dar um passo para trás para entender o peso histórico disso. Com certeza. Porque ser viúva no Antigo Oriente Médio não era só uma tristeza emocional profunda. Era quase uma sentença de miséria, certo? Totalmente. Para quem está acompanhando a análise e não tem esse contexto, naquela estrutura social, a mulher não tinha direitos de propriedade independentes, ela não participava do mercado de trabalho formal de jeito nenhum, a proteção legal e financeira dela estava inteiramente atrelada ao núcleo masculino da família. Primeiro o pai, depois o marido e, na falta dele, os filhos. Então, quando a Noemi perde o marido e os 2 filhos numa terra estrangeira, ela sofre uma aniquilação social. Nossa, aniquilação é a palavra. Sem status, sem dinheiro, sem proteção, num lugar onde ela já era uma forasteira. É um abismo absoluto. E tem um detalhe na análise desse trecho que me chamou muita atenção. O material aponta que a Noemi perdeu a família, óbvio, uma dor imensurável, mas ela perdeu algo ainda mais profundo para a mente humana. Ela perdeu as dores invisíveis, que destroem a mente lentamente. Ela perdeu o futuro que ela imaginava. Nossa, essa conceituação é um tratado brilhante de psicologia do luto. Na literatura clínica moderna, a gente chama isso de luto ambíguo, ou luto invisível. Como funciona isso? Pensa assim, existe a perda física, que é concreta, é visível para a comunidade. O marido morre, tem um enterro, todo mundo vê e chora junto. Sim. Mas a dor devastadora mesmo, aquela que corrói a mente no dia a dia, é a desintegração do mapa de vida. A Noemi tinha uma rota traçada na cabeça dela de como os próximos 20, 30 anos iam ser. Os netos crescendo, a velhice segura. Quando esse roteiro vira cinzas, a mente entra em colapso total, porque não tem mais um propósito norteador. A desorientação existencial é a verdadeira tragédia ali, sabe? Faz todo o sentido do mundo. É o luto pelas coisas que nunca vão chegar a acontecer. É quase impossível não fazer um paralelo dessa angústia com um paradoxo imenso das dinâmicas sociais modernas, principalmente nas redes sociais. Nossa, sim, o espelho perfeito. Se a gente abrir qualquer plataforma agora, qualquer uma, nós vamos ser bombardeados por imagens de vidas incrivelmente otimizadas. Viagens incríveis, casamentos perfeitos, conquistas profissionais absurdas. Tudo filtrado e curado. Exato. Mas
Nos bastidores emocionais, tem uma legião de pessoas operando exatamente na mesma frequência da Noemi, carregando esse luto invisível por projetos de vida que falharam. A pessoa está sorrindo na foto, mas por dentro está exausta, frustrada, sem qualquer expectativa de que o dia de amanhã vai ser diferente. E essa dissonância gigantesca entre a vitrine de felicidade e a exaustão real interna cria um isolamento brutal hoje em dia. A ressonância dessa história milenar acontece porque ela valida a dor de tentar manter as estruturas de pé quando a fundação da casa já desabou faz tempo. E é exatamente no meio desses escombros, onde não existe nenhuma conveniência, nenhuma segurança ou benefício a ser extraído, que a trama nos apresenta o seu clímax ético. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pessoal, porque é um momento da encruzilhada. A Noemi, completamente amargurada e sem perspectiva de futuro, ela simplesmente libera as noras. Ela solta as amarras. Ela basicamente diz, acabou, voltem para a casa dos pais de vocês em Moabe, tentem arrumar outros maridos e recomeçar a vida. E uma das noras chora, se despede e realmente vai embora. E sendo bem realista. Ninguém pode culpar ela. Exato. É a matemática da sobrevivência falando ao mais alto. Mas aí vem a declaração famosa da Ruth para Noemi. Ela diz, aonde quer que você vá, eu irei. Ela escolhe ficar. Mas olha, eu quero ser um pouco crítico aqui. Vamos lá? Será que a gente não coloca um romantismo exagerado nisso? Tipo, ficar com a sogra não seria apenas o mal menor para ela. Voltar para a família original em Moabe depois de um casamento que acabou em morte e fracasso não significaria assumir uma derrota social imensa? Talvez se agarrar a Noemi fosse só uma forma de manter alguma familiaridade emocional, um conforto emocional no meio do caos. Faz sentido isso? Olha, é uma provocação muito justa se a gente analisar por um ângulo pragmático moderno. Mas isso levanta uma questão importante, porque o contexto histórico da época desmorona completamente essa ideia de que ficar era confortável. Desmorona como? Porque naquela sociedade, voltar para a casa paterna era o equivalente a acionar o único seguro-desemprego e a única rede de proteção social disponível para uma mulher. A família em Moabe ia acolher essa nora e arranjar um novo casamento para ela, garantindo o futuro financeiro e social dela. Entendi. Escolher ficar com a Noemi, que era uma mulher idosa, amargurada, de outra etnia e que estava retornando pobre para uma terra que tinha sido atingida pela fome, era cometer um suicídio social e econômico. Não tinha familiaridade emocional no mundo que compensasse a miséria garantida que vinha junto com essa escolha. Uau! Então a decisão da Ruth realmente desafia qualquer instinto primitivo de autopreservação que a gente possa imaginar. O que levanta uma discussão imensa sobre como a gente enxerga a lealdade hoje em dia. Com certeza. A premissa poderosa que o texto estabelece é essa: o caráter de verdade só se revela quando não existe nenhuma vantagem atrelada à ação. E hoje, a gente vive afundado numa cultura de lealdade estritamente condicional. Sim, é a lealdade de conveniência. Exato. O contrato social que a gente assina tacitamente na vida adulta diz que vamos investir numa relação, numa parceria de negócios ou mesmo numa amizade, desde que a taxa de retorno seja positiva para a gente. A gente acabou criando algoritmos de custo-benefício para as relações humanas. A fidelidade contemporânea costuma durar enquanto o gráfico da utilidade está apontando lá para cima. Mas quando os dias de escassez começam, sabe? Quando a pessoa do lado adoece, ou pede um emprego, ou entra numa depressão profunda, a tendência moderna é o descarte rápido. Nossa, é muito real isso. A quebra de expectativa provocada pela escolha da Ruth é chocante exatamente por isso. Porque ela escolhe ativamente abraçar a vulnerabilidade. Ela diz sim ao desconforto extremo, priorizando um valor moral de honra em detrimento da utilidade prática. Ela escolhe a identidade, não a conveniência. E convenhamos que a realidade tem uma forma muito peculiar de testar essas convicções morais da gente, né? Ou se tem. Porque assim, alguém pode fazer esse discurso lindo e heróico sobre lealdade, chorar na despedida, mas amanhã seguinte o estômago ainda vai roncar.
A fome não liga para discursos bonitos. Exatamente. A vida real cobra a conta. E a história não recompensa a Ruth como a chuva de ouro ou um milagre imediato logo depois dessa declaração de amizade. O retorno dessas duas mulheres para Belém não tem absolutamente nada de glamuroso. Nada. É cru. Para não morrerem de fome, a Ruth vai trabalhar no campo. Ela passa o dia seguindo atrás dos ceifeiros para catar as espigas de cevada que caíam acidentalmente no chão. É o processo invisível. Guardadas as devidas proporções, é o equivalente antigo ao estágio não remunerado e super exaustivo, onde a pessoa fica catando migalhas da empresa. Sim. Fica lá recolhendo farelo, esperando que algum dia, talvez, alguém repare na sua famosa ética de trabalho. A analogia é excelente, e o cenário histórico era ainda mais árido do que a gente imagina. Essa prática de respigar, de recolher o que caía no campo, era o último degrau da escada social. Era literalmente a provisão deixada para mendigos, para estrangeiros e para as viúvas. Nossa, o fundo do poço mesmo. O que o texto faz de forma muito contundente é não romantizar a recuperação. A Ruth não chega em Belém assumindo uma posição de gerência na fazenda. Ela chega com a coluna curvada, sob o sol de rachar do Oriente Médio, fazendo um trabalho invisível, repetitivo e totalmente humilhante. É brutal. E é aí que reside uma das lições mais profundas da narrativa sobre a anatomia do processo, sabe? Sobre a paciência na reconstrução de uma vida. E isso choca de frente com a nossa cultura contemporânea, que desenvolveu uma verdadeira fobia do processo. Total. Ninguém quer passar pela dor. A gente rola o feed das redes sociais e é metralhado o dia todo por promessas do tal do sucesso da noite pro dia. Cursos que prometem mudar a vida inteira de alguém em 3 semanas se seguir lá os 5 passos fáceis. É a cultura do atalho. Criou-se uma geração que quer ardentemente a colheita exuberante, mas nutre um desprezo profundo pela sujeira da terra e pela disciplina de plantar. Querem a promoção no trabalho, querem o status social, o relacionamento de cinema. Mas se recusam a passar pela monotonia do suor diário. A busca por atalhos virou a regra do jogo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Bom, a dura verdade que emerge dessa análise é que atalhos não forjam estruturas que resistam ao tempo. Quem estuda a resiliência e a formação de legados duradouros concorda num ponto central. Qual? As grandes viradas de chave, os chamados milagres que mudam a trajetória de uma vida, quase invariavelmente começam na monotonia opressiva, o progresso invisível, aquele que não é documentado, que não ganha curtidas e não recebe aplausos. Aquele que ninguém vê. Exato. Esse esforço é, na verdade, o forno onde a verdadeira identidade é sementada. A disposição da Ruth para se submeter a esse processo invisível, de começar no nível mais baixo possível sem ficar reclamando do próprio azar, é a matéria-prima real da resiliência dela. E isso desemboca num princípio muito prático para o dia a dia, né? O comportamento de alguém, quando acha que não tem ninguém com poder olhando, se torna, na verdade, o currículo mais importante dessa pessoa. Com certeza. E a narrativa amarra essa ideia perfeitamente no encontro entre a Ruth e o Boaz, que era o dono rico e influente daquelas terras onde ela estava trabalhando. Se conectarmos isso ao quadro geral é fascinante. Seria muito fácil para a trama colocar isso como um esbarrão romântico e acidental tipo filme de Hollywood. Ela deixa cair a espiga, ele pega, os olhares se cruzam. Mas não é o que acontece. Não, de forma alguma. O que atrai a atenção deste homem poderoso não é uma jogada de charme ou uma autopromoção super agressiva da Ruth. O texto é bem claro em dizer que ele notou as ações dela, ele viu a postura de trabalho impecável dela no campo e ele já tinha ouvido falar da lealdade absurda que ela demonstrou a Noemi. É um contraste brutal com a dinâmica de conexões que a gente tem hoje, percebe? Atualmente, a prioridade máxima é a construção de narrativas hipercuradas. Como assim? A pessoa entra numa sala de reuniões corporativa ou cria um perfil num aplicativo de encontros tentando vender a versão mais otimizada, editada e estética de si mesma. O que o Boaz faz ao oposto disso. Ele ignora o marketing superficial. Ele lê as ações repetitivas e não ensaiadas da Ruth ali no campo, na poeira. A honra percebida por ele atua como a fundação sólida para a reconstrução da vida dela.
O caráter provado no trabalho braçal e no cuidado silencioso com a sogra é o que estabeleceu a credibilidade dela de verdade. Esse é um ponto que não dá para ignorar. Existe uma pressa enorme nas pessoas hoje por conexões imediatas, por matches instantâneos, sabe? Sejam relacionamentos românticos ou parcerias de negócios. É tudo pra ontem. Tudo para ontem. Mas frequentemente a gente ignora a base de sustentação. O pessoal assina o contrato, coloca a aliança no dedo, mas falta a estrutura sólida de honra que a gente está falando aqui. E se o relacionamento ou o negócio foi fundado só na estética ou na conveniência mútua, no momento em que a primeira grande crise de mercado vier, Ou o primeiro problema grave de saúde surgir. exata, a estrutura inteira colapsa. O que o Boaz identificou na Ruth não foi só uma pessoa interessante esteticamente. Ele identificou alguém que oferecia uma garantia de caráter, né? Alguém com quem seria muito seguro construir um edifício inteiro, porque a fundação já tinha suportado terremotos terríveis antes. Nossa, perfeita a metáfora. E essa fundação inabalável é o trampolim para o desfecho histórico da narrativa, que é nada menos que espetacular. Todo aquele esforço e a fidelidade no momento de luto e lá no campo de trabalho não cai no vazio. Não mesmo. A Ruth e o Boaz acabam se casando. A viúva e estrangeira, que parecia estéril em perspectivas, ela engravida e tem um filho. A reviravolta perfeita. Sim, aquele cenário desolador lá atrás em Moabe, que parecia o ponto final definitivo de uma linhagem e de uma família, é totalmente revertido. A vida volta a pulsar de forma muito abundante. O recomeço acontece na sua plenitude total. Mas a genialidade literária e arquitetônica dessa história vai bem além de um final feliz local ali para eles. O epílogo revela uma coisa que deixa qualquer analista de narrativas de queixo caído. É um momento de virada épico. Total. O texto mostra a genealogia que se segue a partir daquele bebê recém-nascido. E a grande revelação histórica é que a Ruth, aquela viúva forasteira que estava literalmente no patamar social mais baixo imaginável, catando restinhos no chão de um campo, ela se torna a bisavó do rei Davi. Uhum. E, seguindo a linhagem histórica ao longo dos séculos, ela entra oficialmente na árvore genealógica de Jesus Cristo. Cara, isso é de bugar a mente. Uma pessoa comum que estava no abismo mais escuro da própria existência toma decisões éticas minúsculas que não pareciam ter peso nenhum fora daquela realidade imediata dela, e errar muito ou sofrer demais não significa que a história acabou, porque essas pequenas decisões desencadeiam uma reação que altera a história das gerações futuras por milênios. Essa é, sem dúvida, a grande tese conceitual que a gente pode extrair dessa obra. De um ponto de vista puramente analítico e comportamental, a gente testemunha a transmutação final da dor. Como assim? É a transformação da experiência humana mais trágica. A dor profunda, isolada e individual de uma pessoa anônima, sendo convertida no alicerce de um propósito que transcende gerações. A mensagem que reverbera pra gente hoje é de um otimismo muito radical. De que forma? Significa que estar no nível mais baixo do campo de colheita ou carregar o peso de perdas estruturais gigantescas não é um decreto de que a sua história terminou. O fundo do poço pode ser apenas o canteiro de obras do primeiro ato de uma coisa monumental que ainda vai ser construída. A fidelidade no processo foi o gatilho para esse legado. Nossa, isso sintetiza incrivelmente bem todas as fontes que a gente dissecou aqui hoje. Para resumir a ópera, a grande virada de chave é perceber que, no meio do caos absoluto, quando a visão do futuro está completamente nublada pelas águas turvas, a Ruth só tinha uma decisão a tomar. Ela só tinha controle sobre uma única variável. A atitude dela no hoje. Exato. A decisão de continuar caminhando com integridade, mesmo sem entender o quadro todo. O estudo dessa narrativa escancara que os recomeços de verdade não dependem de grandes saltos espetaculares. Eles são tecidos fio por fio através da fidelidade silenciosa no dia a dia. É a manutenção dos valores éticos naquelas horas em que o anfiteatro está vazio e não tem ninguém batendo palma, sabe? Perfeito. O que naturalmente nos obriga a confrontar um pensamento final provocado nas entrelinhas desse texto.
É a ideia de uma espécie de efeito borboleta moral. Efeito borboleta moral. Gosto muito da complexidade desse termo. Mas como a gente pode visualizar esse conceito no mundo real para quem está ouvindo? Bom, o efeito borboleta clássico lá da física sugere que o bater de asas de um inseto no Brasil pode desencadear um tornado no Texas, né? Sistemas caóticos. E isso apontando para como os sistemas caóticos são supersensíveis a pequenas mudanças iniciais. O efeito borboleta moral expande isso para a ética e para o comportamento humano. Pensa bem, quando a Ruth estava curvada, suada, naquele calor insuportável, recolhendo os grãos caídos, ela não tinha a menor condição mental de prever que aquele ato mundano ia ser a faísca inicial de uma dinastia de reis e da figura central de uma religião global. Verdade impossível ela saber. Ela apenas fez o trabalho que estava diante dela com honra. Isso força uma reflexão bem profunda em todos nós. Qual escolha aparentemente insignificante, feita hoje na mais completa obscuridade, motivada puramente pelo que é certo e não pelo que dá lucro, pode ser exatamente o bloco de fundação para uma mudança monumental nas próximas gerações? Essa pergunta ecoa de forma poderosa para a gente finalizar a exploração de hoje. A beleza oculta de dissecar materiais antigos como esse é perceber que não importa quantas páginas da vida já tenham sido rasgadas pelo caos, pela perda invisível ou por decisões ruins no passado. A folha em branco do momento presente ainda está disponível. Ainda é possível escrever novos capítulos. Sempre é. E fica o convite para todo mundo que está acompanhando esse mergulho para reavaliar as próprias rotinas, olhar para aqueles momentos que parecem não ter glamour nenhum, para as atitudes não aplaudidas e até para as dificuldades diárias, não como um beco sem saída, mas como terreno pedregoso onde os grandes legados costumam encontrar espaço para lançar raízes fortes. Vamos continuar caminhando com firmeza, mesmo nas águas mais turvas, porque cada passo importa. Até a nossa próxima exploração profunda, pessoal!